Olá, beleza? Vamos aqui, breve resumo do que nós aprendemos no segundo bimestre. É difícil resumir tudo em poucos minutos, mas vamos fazer o possível aqui. Apresentei para vocês dois textos, ok? O primeiro texto foi se tratando aí da Reforma Protestante. Nesse texto traz um questionamento se o termo reforma é correto ou deveria ser cisma permanente. Entretanto, o termo reforma é o termo mais conhecido vulgarmente na historiografia, e é isso. Quase ninguém chama de cisma, mas o autor ele é provocador, ele traz essa abordagem, ok? Nesse texto vai tratar da questão de Lutero, a questão da região onde Lutero vivia. Lutero vivia numa região que era a região do Império Sacro Germânico. Nessa região da Saxônia, que hoje ali fica na Alemanha, Lutero ele começa a questionar as atitudes de alguns padres e bispos. Ou seja, é colocado ali na conta da igreja. Durante as aulas eu tive o cuidado de trazer para vocês a versão da Igreja Católica. Algumas coisas que são defendidas, os historiadores católicos ele fazem algumas refutações. Todavia, a história ela é muito complexa, porque existem vários pontos de vista, vários ângulos, e é difícil para o estudante. Então, eu aconselho sempre no vestibular, numa prova de vestibular em especial, você observar o tradicional, aquilo que é batizado como correto, né? Então, enfim. E esses conhecimentos mais filosóficos, mais aprofundados, deixa para questões particulares e pessoais. Então, o termo que ficou conhecido foi Reforma Protestante. Então, quando Lutero aparece, ele começa a questionar os pontos da igreja, o principado de Saxônia acolhe, e ele é defendido por isso, porque também o movimento protestantismo está alinhado à formação dos estados nacionais. As terras ali, propriedades que eram da igreja, começam a ser alvo de posse, de ambição dos príncipes, dos grandes aristocratas, dos grandes proprietários. Então há esse desejo econômico. Há também o crescimento da burguesia. A burguesia está crescendo, então, a burguesia está querendo combater os impostos, a burguesia está querendo lucro, existe muito empréstimo de dinheiro a juro. E aí o conceito teológico da igreja é que emprestar dinheiro a juro era uma forma de extorsão, não era pecado. Na teologia católica ela era contra essa questão. Então, a doutrina católica ela nunca pregou o acúmulo de bens materiais. Logo, o protestantismo, quando aparece, começa a promover que o trabalho é uma bênção de Deus, as propriedades e as riquezas é sinal que Deus está te abençoando. Então, o protestantismo e a burguesia começam aí a fazer um namoro, flertar um com o outro, ok? A burguesia vai apoiar os protestantes, na verdade, beleza? Então, Lutero, ele é protegido pelo principado ali, ele questiona os dogmas da igreja, questiona as atitudes dos padres, as vendas de indulgências que aconteciam. Então, cria-se um alvoroço. Até este momento, a Europa Ocidental era referenciada apenas pela Igreja Católica. A Igreja Católica era a única igreja, a única referência para os cristãos. Mas, quando Lutero começa a pregar ali em 1517 as 95 teses no castelo de Wittenberg, quando ele queima em praça pública a bula emitida pelo Papa Leão X, ele divide a igreja, ele começa a criar uma decisão e muitos ali começam a seguir Lutero e começa a formar um movimento. Então, Carlos X, que era o imperador do Império Sacro-Germânico, convoca ali na cidade de Worms, em 1521, um conselho. Esse conselho é chamado de Dieta de Worms de 1521. Esse conselho é que é definido o termo protestante para indicar quem não fosse católico. E pesquisem que algumas problemáticas ali durante os anos posteriores, que houve a necessidade de convocar uma nova dieta, um novo conselho, 1526, na cidade de Espira, ok?
E a dieta era um conjunto de procedimentos e sanções punitivas também para quem fosse, para quem não fosse, quem fosse adepto do luteranismo. Falamos também da reforma anglicana. Reforma anglicana acontece na Inglaterra, onde Henrique VIII, que era católico, por questões econômicas, de posse de propriedade, por questões de sucessão ao trono e questões do divórcio, ele é formado um conselho que dá autoridade para ele romper com a Igreja Católica. O Papa da época, em 1534, era Clemente. Então, Henrique VIII rompe com a Igreja, porque a Igreja é contra o divórcio, e ele casa com Ana Bolena. E aí é uma história singular aí que vai embora. Beleza? Então ali ele forma a Igreja Anglicana, independente da Igreja Católica. Observe que até o século XVI não existiam essas igrejas, mas depois do século XVI começam o calvinismo, surgiu o luteranismo, começa a surgir o anglicanismo e outras tantas. O movimento protestante, segundo o primeiro texto que eu mandei para vocês, vai se dividir em duas correntes teóricas, teológicas, né? Duas doutrinas. A primeira magisterial, a segunda radical, está no texto, beleza? É o que foi tratado até então. Depois eu passei o segundo texto. O segundo texto trata sobre a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, eu não trabalhei o texto na íntegra, totalmente, mas nós trabalhamos ali, se eu não me engano, ali da página 26 à página 31. Somente esse trecho que vai abordar as causas que levaram, os acontecimentos que levaram à Revolução Francesa. Então, causas da Revolução Francesa. Você tem o fim da Guerra dos 7 Anos, ok? Onde a Inglaterra sai vencedora, a França sai derrotada, sai endividada. Você vai ver no texto ali a inflação, crise econômica. Você vai ver no texto a estrutura política da França, onde havia uma casta política que tinha todos os privilégios, altos cargos, não pagava impostos. A burguesia começa a se incomodar com isso. A burguesia começa a questionar toda a estrutura econômica e política da França. Você vai ver que uma França no século ali, meados do século, não é meados, já quase da segunda metade, né, do século XVIII, a França ainda tinha uma herança feudalista. Então, a aristocracia, aquelas famílias nobres, eles passam a ser alvo de crítica da burguesia, porque a burguesia domina a indústria, apesar que a indústria francesa era menor do que a Inglaterra, o comércio e os impostos. Então, os burgueses, eles não veem outra alternativa senão tomar posse da política para moldar a política à sua imagem. Na verdade, eles queriam benefício próprio. E utiliza do povo, que realmente o povo que sustentava tudo isso, e economicamente ali, antes da Revolução Francesa, a situação econômica do povo não era nada importante, nada interessante, era bem caótica. Então é isso. Leia os textos que eu mandei para vocês, as atividades que foram feitas, se foram feitas da forma correta, está lá o resumo do que vocês fizeram, ok? As minhas atividades são atividades onde são respostas descritivas. Então, se vocês responderem corretamente e pegarem todas as respostas e formar um texto, observe, você vai encontrar o resumo. É o resumo da prova, beleza? Agora, se fizeram de forma equivocada e errada, aí é uma questão de cada um, né? Então, meu nome é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Se você gostou, curta, compartilhe. Tchau!